Na Web Rádio Amparo, Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Olá, meu irmão, a paz de Jesus sobre a sua vida. Aqui é o professor Miguel Ângelo e essas são as Gotas de Teologia. Estamos em pleno tempo quaresmal e hoje a gente vai refletir, como eu prometi para vocês, o segundo tripé da quaresma. Já vimos a importância da oração e hoje nós vamos ver algumas coisas ligadas ao jejum. Então fica ligadinho aqui, porque essa é a nossa amada Web Rádio Amparo, esse canal tão abençoado de evangelização que alcança tantas vidas por este Rio de Janeiro, Brasil e mundo, esse mundo de meu Deus, esse mundo renovado no Espírito Santo do Senhor. Meus irmãos, então, junto com a oração, junto com a esmola, que será o tema do nosso próximo encontro, o jejum é, portanto, como eu já antecipei a vocês, um dos 3 pilares da quaresma. Em 2008, o Papa Bento XVI comentou sobre a importância da prática de algumas tarefas específicas neste tempo tão propício de renovação interior. E ele comenta esse tempo da quaresma justamente em consonância com o Papa João Paulo II, que já declarava e já afirmava que a quaresma deveria ser uma época de compromisso com uma nova vida, inspirada nos valores do Evangelho. Uma busca de abertura à ação da graça de Deus, de forma a que o nosso coração seja liberto do egoísmo, afastado do egoísmo, e, ao mesmo tempo, coloque-se no caminho, no seguimento de Jesus. Olha que coisa rica, não é este tempo quaresmal para a gente. E aí, o Papa João Paulo II, que inspirou ali, né, se a gente lembrar o quanto que era interligado o ministério e a vida mesmo de João Paulo II com o Bento XVI, né, ao longo de toda a sua trajetória. Eles tiveram muitos anos ali partilhando do serviço do Senhor e quis o próprio Senhor que um fosse substituto do outro ali. Eles eram amigos em Cristo Jesus, servos da vinha do Senhor, e você deve se lembrar quando João Paulo II veio a falecer, Bento XVI, né, o cardeal Ratzinger, substituiu o Papa João Paulo II e ali o Senhor já indicava esta continuidade ministerial petrina. Pois bem, João Paulo II, então, antes mesmo de Bento XVI assumir enquanto Papa, ele mesmo já havia descrito a quaresma como um compromisso com esta vida nova, né? E aí ele também resumiu a importância da prática da oração, do jejum e da esmola. E aí, especificamente sobre o jejum, ele vai falar que deveria haver ali esse cuidado, nesta moderação alimentar e no próprio estilo de vida, não é, como um sinal, um indicativo de sincero de retirar do nosso coração aquilo que é fruto do pecado, aquilo que nos inclina para o mal. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, hoje a gente vai mergulhar um pouquinho nessas dicas ligadas ao jejum. Acompanha comigo, acompanha aqui com a nossa amada Web Rádio Amparo. Então, o jejum, a gente pode resumir na igreja como sendo uma prática de autodisciplina com foco penitencial. No contexto da quaresma, refere-se à redução da ingestão de alimentos e à alimentação do número de refeições. Então, basicamente, o jejum ele tem este caráter
penitencial, espiritual, sobretudo muito querido pelo povo de Deus, pela Igreja do Senhor, que indica este jejum, sobretudo na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, mas é livre ao cristão praticar isso, é claro que sempre seguindo aí as orientações da Igreja, seguindo aí as orientações dos nossos amados papas, dos bispos, em comunhão com o diretor espiritual, com o pároco, de forma a que este jejum seja integrado no todo da nossa vida de fé e no nosso processo de conversão e de santificação. Então, se a gente pode estipular aí algumas regras para o jejum quaresmal, eu já indiquei aí a quarta de cinzas, a sexta-feira santa como dias, assim, sobretudo específicos para a prática do jejum. A gente pode, então, entender aí que os católicos façam apenas uma das refeições de forma completa, e aí outras duas refeições menores ao longo do dia, de forma que combinadas elas não signifiquem uma única refeição normal que a gente costuma fazer, não é? E aí, nesses dias que eu mencionei também, além dessa prática, evitar comer carne vermelha, né? De preferência qualquer sexta da quaresma, no sentido de indicar uma prática externa que abarca o nosso alimento, né? Indicando que da própria vida de Cristo nos é dado o alimento verdadeiro, né? Nós necessitamos, logicamente, ao longo da nossa vida, de carne, de pão, de alimentos, de forma equilibrada e dosada para a nossa subsistência, a nossa manutenção e até para o nosso desenvolvimento. No entanto, podemos, na quaresma, refletir melhor se cometemos excessos ou se podemos, neste tempo excepcional, neste tempo específico de caminhada da quaresma, em alguns momentos, abrir mão mesmo de parte ou de parcela desses elementos alimentares que são importantes para nós, para indicar que nós vivemos em função de um outro alimento, o próprio corpo e sangue do Senhor, que é dado a nós na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, temos essas indicações, e além delas, a questão da abstinência. O que seria a abstinência no tempo da quaresma? Significa exatamente isso: abster-se, por exemplo, de carne nas sextas-feiras durante a quaresma, né? A gente abster-se de alguns alimentos, como a gente indicou. O espírito da abstinência. Abster-se é deixar de fazer uso de uma das refeições, deixar de fazer uso da carne, enfim, essas são as práticas mais comuns. E a Igreja orienta que aqueles que possuem entre 18 e 59 anos de idade, desde que possuam uma saúde aí considerada razoável, estes são convidados, devem jejuar no período, sobretudo, da quarta de cinzas e sexta-feira santa, né? As pessoas que têm acima de 14 anos, elas podem abster-se de carne nas sextas-feiras durante a quaresma. Então a gente tem alguns indicativos de idade aqui, justamente porque a Mãe Igreja compreende as dinâmicas humanas de seus filhos, não é? Então alguém que esteja acima dos 60 anos não tem essa obrigatoriedade canônica de fazer o jejum, neste sentido de abster-se de alguns elementos essenciais que podem ser nocivos naquela etapa. Essa ausência desse alimento nessa fase da vida, muito mais do que sinalizar alguma oferta espiritual, algum sacrifício de apontar o Senhor, infelizmente, em alguns ciclos da vida pode fazer falta no sentido mesmo de uma carência de proteínas, carência de elementos importantes para o nosso corpo, e a Igreja não
ela é sábia, né? Existia um teólogo antigo que afirmava que a glória de Deus é o homem vivo, não é? Então, a igreja ela é prudente neste sentido. Não é? Existem as dores e as cruzes próprias das idades, dos ciclos da vida, e estas dores, sim, que nos sobrevêm tantas vezes e que não passam pela nossa escolha, são as famosas cruzes, né? As cruzes que batem à nossa porta, que chegam na nossa vida quando menos esperamos. Essas vividas em espírito de fé, em amor, nos santificam muito mais talvez do que seguir o jejum fora da prescrição da igreja. Se você tem uma idade acima de 60, ou se você é muito jovenzinho, talvez para você o Senhor esteja pedindo uma outra prática, né? A prática de acolher aí as dores e os sofrimentos do seu dia a dia e ressignificá-los à luz do Senhor Jesus. Portanto, crianças, adultos com doenças físicas e mentais, mulheres grávidas, pessoas que estejam amamentando, todas essas categorias de pessoa são isentos de praticar o jejum justamente por esse olhar pastoral da igreja. Há uma máxima que diz também que o bom senso deve prevalecer. Não é para ninguém colocar a sua saúde em risco em nome de um pseudo-jejum. O jejum não existe para isso. Ele tem um início específico e um fim, um propósito, né? E justamente um fim. Ele termina na Quinta-feira Santa. Aí a gente tem a Sexta-feira Santa, que tem porque a Quaresma vai terminando dentro do tríduo pascal, que se inicia na Quinta-feira Santa, e aí na Sexta-feira Santa o jejum já tem esse caráter de intimidade com a entrega do Senhor que se dá a nós na cruz e ressuscita por força do Espírito Santo para a glória do Pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não devemos portanto, ter muito caro no nosso coração esses princípios e praticá-los com todo o nosso amor, toda a nossa devoção, toda a nossa sinceridade do coração. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são apenas algumas orientações breves. Eu sugiro que vocês procurem na internet, existem muitos vídeos, muitos textos da nossa amada Igreja Católica orientando sobre o jejum, e eu tenho certeza que este jejum vivido em comunhão com a Igreja, no espírito que a Igreja nos propõe, ela nos abre portas do tesouro espiritual alcançado pela entrega de Jesus a nosso favor, para cada um de nós. Meus irmãos, então no próximo encontro a gente se fala melhor e vamos encerrar este ciclo de reflexões, pensando juntos sobre a esmola no tempo da Quaresma. Eu espero você, a paz de Jesus. Um abraço e até lá. Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo.